Fala, torcedor do Palmeiras! Gente, que jogo difícil, jogo duro hoje na Arena Barueri. Confesso pra vocês que eu achei que o Palmeiras jogou mais solto no jogo contra o São Paulo. Eu achei que hoje foi um pouco mais difícil aí, por incrível que pareça, né? Mas na verdade, eu não estou tão surpresa como alguns torcedores estão. Tô vendo muita gente, mas era para o Palmeiras ter amassado, era para o Palmeiras ter feito 3, 4. Gente, analisando o começo de ano do Palmeiras e analisando o que o Novo Horizontino fez no campeonato, eu falei na live, falei nos últimos vídeos aí que seria um jogo difícil para o Palmeiras. Eu não imaginava uma goleada, eu imagino que o Palmeiras possa sim conquistar esse Campeonato Paulista, mas eu não imaginava uma goleada hoje, não imagino uma goleada lá em Novo Horizonte, tá? Ainda bem que a gente venceu, né? Eu até trouxe um dado aí pra vocês, que o Palmeiras perde ali, sempre perde, né? O primeiro jogo do confronto final, e hoje a gente conseguiu a vitória. Poderia ter sido mais? Poderia, como também poderíamos estar falando aqui de um empate. Bom, tem muita coisa pra gente falar, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação, porque eu estou aqui todos os dias, eu trago informações, opiniões, muito conteúdo do Verdão pra vocês, então dá aquela força aí, ajuda nós. Belezinha? Bom, vamos lá então falar dessa partida do Palmeiras diante do Novo Horizontino. Como eu falei pra vocês, eu não estou surpresa, porque pra mim, né, eu já imaginava de fato um cenário difícil pro Palmeiras. Eu sempre falei pra vocês que o Novo Horizontino tem esse perfil parecido com o Palmeiras, né, que não precisa dar posse, que é um time que joga na transição, assim como o Palmeiras é. E assim, eu não posso falar que o Palmeiras amassou o Novo Horizontino, mas o Palmeiras fez um primeiro tempo ok. Tá? O segundo tempo pior que o primeiro, mas um primeiro tempo legal, né? Só que eu acho que faltou muitas oportunidades da gente caprichar ali no último passe. Inclusive, eu vi o Abel Ferreira puto ali, né? Por quê? Porque o Palmeiras não caprichava ali no seu último passe e por isso que a gente não conseguiu fazer mais gols ali diante do Novo Horizontino. Até o Gomes, né? Fez o segundo gol, mas foi dado o impedimento. Confesso pra vocês que é um lance discutível. Não sei se eu teria anulado o gol, porque, gente, se de fato o Gomes estava impedido, foi milimetricamente. Eu acho que é um lance difícil, então, assim, a anulação e a não anulação seria ok. O problema é, né, se eles dão esse gol pro Palmeiras, nossa senhora, amanhã a pauta, a semana, o resto da semana e até o final de semana, seria falando, Palmeiras vence de 2-0 do Novo Horizontino, com um gol ali questionável, não deveriam ter dado esse gol, estava impedido. Imaginam só o away que eles iam fazer. Fora que o lance que deram ali pro Novo Horizontino, né, o pênalti dado ao Novo Horizontino, pra mim também é um lance questionável. Por quê? Pra mim é um lance muito de decisão mesmo de campo. O juiz deu, ok, mas se o juiz não tivesse dado, também a gente não estaria falando sobre isso. Porque eu até cheguei a achar que o lance, que tinha acontecido a falta ali fora da área. Então é um lance, perdão, um lance é ótimo, né? Não tô com fome, não. É um lance questionável e que eu tenho certeza que se fosse ao contrário, estaria rendendo o debate até agora. Mas o Carlos Miguel pegou. Mas o jogador do Novo Horizontino, né, acho que o Robson que cobrou, ele bateu muito mal, de fato. Mas se o Carlos Miguel tivesse, né, pulado antes, tivesse caído mal ali, o Robson teria chutado ali e feito, né, que ele bateu praticamente no meio do gol. Então, méritos também ali pro Carlos Miguel, eu quero saber a opinião de vocês. Agora, um questionamento que fica aqui pra mim é que assim, gente, bom, eu até fui surpreendida ali com a ausência do Vitor Roque, não sabia, eu acho que, bom, pelo menos eu não vi ninguém noticiando que o Vitor Roque poderia ser dúvida pra esse jogo aí do Palmeiras. Até apostei que o Vitor Roque faria o primeiro gol do Palmeiras, né, mas enfim, quem fez foi o Flaco Lopes. O Vitor Roque não tinha condição de jogo porque tinha sentido, né, depois do último jogo contra o São Paulo. A questão pra mim é que assim, em vez de colocar o John Arias, o Abel optou por colocar o Sousa. Mas o Sousa que deu praticamente o gol ali pro Flaco Lopes. Ok, mas gente, o Sousa errou praticamente tudo que ele tentou dentro do jogo. E eu cheguei até a questionar aqui no gol. Falei, caramba, se fosse ao contrário, se o Flaco Lopes tivesse dado essa bola no pé do Sousa, o Sousa teria feito aquele gol? Não teria. O John Arias não é mais jogador que o Sousa? Não, mas é porque não tem nada a ver ter colocado o John Arias no lugar do Vitor Roque. Gente, o John Arias é um jogador versátil. Ele pode jogar pelo lado esquerdo, ele pode jogar pelo meio, ele pode jogar pelo lado direito. E assim o Abel fez os seus testes, né? Em alguns jogos ele tira o Maurício e coloca o John Arias. Em outros jogos ele tira o Alan e coloca o John Arias. Então o Abel entende que ele é um jogador versátil, que ele pode jogar em qualquer posição, né? Então, pra mim, faria total sentido no lugar do Vitor Roque ter o John Arias. Não tem como
uma contratação astronômica ser reserva do Sousa, cara. É porque tem que subir a montanha do Abel Ferreira, né? Que pra mim não faz sentido, gente. Esse é o meu questionamento. Não pode o John Arias começar no banco, porque é um jogador de qualidade. E eu senti a falta do Vitor Roque ali, porque é um jogador que prende a bola no ataque. Vocês sabem, mesmo quando ele não faz gols, ele domina ali com a bola no pé, né? Então, eu senti a falta desse jogador, brigador, né? Marca também. O Vitor Roque faz essa função muito bem. Então eu senti a falta do Vitor Roque hoje, né? Até me preocupa em saber que o Vitor Roque pode ser vendido logo mais. Mas enfim, eu colocaria o John Arias para ser titular. E acho que se o Vitor Roque não tiver 100% para poder atuar lá em Novo Horizonte, tem que ser o John Arias. Não tem como escalar o Sousa. É a minha opinião também, vocês podem discordar, não tem problema nenhum, não sou dona da verdade não. É só a visão que eu tive, tá? Achei o Piquerez também hoje bem abaixo, né? O Piquerez, ele vive de... Ele tá vivendo de alguns lampejos, né? Alguns jogos ele joga muito bem, outros jogos nem tanto. O Kelvin me irritou pra um cacete também. O Andréas, né? Cara, o Andréas deu 2 vaciladas ali. Apesar disso, eu fiquei olhando um pouquinho o posicionamento do Andrés, principalmente no primeiro tempo, achei ele muito enfiado ali na lateral, né, fazendo o secretário de lateral, então eu me custei a criticar o Andrés porque ele estava fora da posição dele. Depois ali, né, tentou se encontrar com o Marlon ali com o Marlon no meio de campo, mas assim, não consigo falar, porra, foi 100% culpa do Andrés, porque como eu falei, a visão que eu tive, principalmente no primeiro tempo, foi do Andrés enfiado ali na lateral. Então, estava fora da sua posição, não tem muito o que questionar ali do Andréas, né? E eu quero saber a opinião de vocês. O Lucas Evangelistas é ótimo, né? Mais de um. O Lucas Evangelista entrou ali no segundo tempo também. O próprio Felipe Anderson, né? E aí, vocês acharam que depois das mudanças o Palmeiras melhorou? Eu, sinceramente, acho que não. A gente até tomou uma pressãozinha ali do Novo Horizontino no final, que talvez se eles tivessem um pouquinho mais de qualidade, eles teriam empatado esse jogo com o Palmeiras. É óbvio, eu acredito, né, que nessas horas, agora, pelo menos, né, no horário que eu tô gravando o pós-jogo aqui, que eles estão conversando entre eles, eu aposto que o Robson tá arrancando os cabelos e eles devem estar, assim, putaço por eles ter perdido a oportunidade de empatar esse jogo com o Palmeiras, porque eles poderiam levar a decisão totalmente pro jogo de domingo, né? Porque eles levariam 1-1 lá, ou seja, seria praticamente 0-0 e seria tudo decidido lá em Novo Horizonte, né? Mas agora o Palmeiras leva vantagem de 1-0, apesar de eu achar que foi pouco. Sim, não dá para desdenhar de ninguém, não. Como eu falei, eu não gosto de ficar gritando e falando que a gente já é campeão, que já estamos com a mão na taça. Não, esse não é o meu perfil, nunca vai ser, pezinho no chão. Mas eu acho que a gente possa vir a fazer um jogo melhor lá em Novo Horizonte e conseguir aí esse campeonato paulista, né? Ou pode ser que o Novo Horizontino surpreenda novamente e seja inédito, né, esse título aí para eles. Vamos aguardar, tem mais alguns dias aí, eu vou trazendo informações para vocês aí durante a semana. Do mais é isso, gente, obrigada por ter assistido aí esse pós-jogo. Eu volto amanhã com informações do Verdão. Tamo junto, até mais e avante palestra.